Boa noite, boa noite. Boa Boa noite, noite, professor. Boa noite, Boa noite, boa noite. boa noite, Emerson, Fernando, Matheus, Giovanni. Boa noite, professor. Boa noite, Boa noite, senhor. Boa noite. Boa noite, Laura. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Fernando. Estamos com 10 pessoas já. Muito bem. Deixa eu ver o chat aqui. Então tá. Então vamos iniciar a nossa maravilhosa aula. 19 horas em ponto. O chat está entrando ainda. 10 componentes. Muito bem. Ainda não aparece ninguém aqui no chat. Está marcando que tem 11 pessoas agora. Onze participantes. Boa noite, João. Boa noite, Leidmar. Boa noite, Matheus, Krausen. Boa noite a todos. Muito bem. Então, conforme a chamada da aula, nós temos hoje ondulatória. No plano de ensino, contempla mais um pouquinho de potencial elétrico, campo elétrico, mas conforme eu falei na aula anterior, 2 semanas atrás, talvez já iniciássemos hoje ondulatória para mudar um pouquinho e não ficar tão maçante sempre eletricidade, eletricidade. Apesar que falaremos hoje também sobre ondas eletromagnéticas, além das mecânicas. Muito bem. Boa noite, João. Boa noite, Fernando. Muito bem. Então, pessoal, a palavra ondulatória vem de ondas, obviamente, né? O radical onda. E o que é uma onda? Uma onda caracteriza-se por uma sucessão periódica de pulsos, mas não qualquer sucessão periódica de pulsos. Temos que ter, no mínimo, 3 pulsos periódicos. O que significa isso? Que entre cada 2 pulsos, o tempo, o período tem que ser o mesmo. Então, esses períodos de tempo entre cada 2 pulsos deverá ser o mesmo. Exemplifico. Quando a gente vai no mar tomar banho, a gente verifica as ondas do mar chegando. Não, isso não é verdade. A gente verifica os pulsos, as cristas, as vagas chegando. Por que não são ondas do mar o que a gente chama de ondas do mar? Porque elas dificilmente terão uma sucessão periódica com intervalos de tempo iguais. Explico. Leva um cronômetro para o mar, uma coisa comum, todo mundo de cronômetro no mar. Entrou no mar e marca, chegou a primeira vaga. 20 segundos depois, marca, chegou a segunda vaga. 15 segundos depois, marca, chegou a terceira vaga. Bom, então não houve periodicidade de tempo igual entre a primeira e a segunda e entre a segunda e a terceira. Professor, mas não pode dar a coincidência de entre cada 2 vagas, 2 cristas, 2 pulsos, dar o mesmo tempo? Pode acontecer. Mas, digamos, analisa 10 vagas, 10 pulsos, 10 cristas, pode até dar a coincidência lá entre a 8ª e 9ª, 9ª e 10ª, acontecer de dar o mesmo tempo entre cada 2 delas. Mas o comum não é isso acontecer, nem no mar e nem no rio. Mas então acabaram-se as ondas no mar e as ondas no rio? Sim. Do ponto de vista físico, dificilmente se tem ondas no mar, dificilmente se tem ondas no rio. O que nós temos são vagas ou cristas ou pulsos. Então, agora eu vou dar exemplo do que realmente é uma onda na água. Digamos que eu tenha um lago, não tem sorvedouro e nem nascedouro. Seja um lago com água da chuva, por exemplo.
e que não tem vento, não tem correnteza. Então a água está parada. Eu pego e atiro uma pedrinha na água, 4 segundos depois atiro outra pedrinha na água e mais 4 segundos depois atiro uma terceira pedrinha na água. Vejam que eu terei 3 pulsos sucessivos e a periodicidade entre o primeiro e o segundo e terceiro foi de 4 segundos. Então, o mesmo tempo entre os 2 primeiros e entre os 2 últimos pulsos. Isso é caracterizado como onda. Tem que ter no mínimo 3 pulsos e sucessivos e periódicos. Uma pia d'água do banheiro ou pia d'água da cozinha tampa o ralo e enche até a metade, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Gradua a torneira para que saia um pingo a cada 3 segundos. Primeiro pingo, primeiro pulso. Segundo pingo, 3 segundos depois. Terceiro pingo, 3 segundos depois. Já caracterizou como onda. Por quê? Porque houve periodicidade de tempo. Então, o que a gente normalmente chama de onda no mar, onda no rio e até num lago, se for provocada pelo vento, não é onda. São vagas ou cristas ou pulsos, ok? Abram os microfones, por favor, para as perguntas até aqui. Dúvida, Leide? Boa noite. Pois não? Pode falar. Tá, então no caso ali, que nem o senhor falou do rio ali, joga a pedrinha lá. Então Isso. se caracteriza pelo período, não pela amplitude da onda, vamos dizer assim. Isso. Bom ter falado em amplitude. Não comentamos ainda, mas já vamos usar o gancho. A amplitude da onda vem a ser se ela é mais alta ou menos alta. Então, eu posso ter ondas de frequências, que vamos comentar também, frequências de comprimentos de onda diferentes com a mesma amplitude, ou frequências iguais com amplitudes diferentes. Realmente, o que caracteriza a onda não é a amplitude. O que caracteriza a onda são os pulsos sucessivos e periódicos. Tem que haver periodicidade de repetição, ou seja, tempos iguais entre cada 2. No mínimo 3 pulsos, pode ser 4, 5 pulsos e até infinitos, mas não pode ter tempos diferentes entre cada 2. Quem é que falou isso? Quem é que perguntou? Eu, Rodrigo. Rodrigo. Sanou a dúvida, Rodrigo, ou mais? Não, é isso aí, de momento. Tem mais dúvidas? Perguntem, por favor. Professor. Aqui todos os microfones estão fechados. Ouvindo? Pois não? Se eu tenho essa regra satisfeita, né, de 3 e fico alterando de 3 em 3, também é classificado? Sim. Aí eu vou ter uma onda nos 3 primeiros. Digamos que foi 2 segundos entre cada 2 pulsos. Mas nos próximos 3, se foi 4 segundos entre cada 2 pulsos, na realidade eu tive 2 ondas diferentes. Por que diferentes? Porque elas vão ter periodicidade de tempo diferente e a periodicidade de tempo numa onda é chamada de período. E o período é o inverso da frequência. Então, consequentemente, eu tenho frequências diferentes. Então, se eu tenho ondas de frequências diferentes, melhor dizendo, se eu tenho frequências diferentes, eu tenho ondas diferentes. Realmente, aí terei 2 tipos de ondas, se entre cada 3 pulsos tem uma periodicidade e entre outros, cada 3 pulsos, outra periodicidade. Tem 2 ondas diferentes. Exatamente. Então, no caso, a frequência é diferente do período ali, do tempo. Na realidade, nós já vamos ver a equação daqui a pouquinho. O período é o inverso da frequência. Fazendo a comparação, uma pessoa que vai frequentemente visitá-los, né? Agora na pandemia não, mas antes, uma pessoa que vai à casa de vocês frequentemente, uma frequência alta de visitação, né? À casa de vocês, o período entre cada 2 visitas é pequeno. Então, quando a frequência é alta, o período é pequeno. Uma pessoa que vai poucas vezes à casa de vocês ao longo do ano tem uma frequência de visitação baixa e o período, o tempo de intervalo de tempo, melhor dizendo, entre cada 2 visitas é grande.
Então, sempre a frequência é inversa do período. Quando um aumenta, o outro diminui, necessariamente. E o produto da frequência pelo período, também veremos na equação, é sempre igual ao número 1. O número 1 sempre é o resultado do produto da multiplicação do período pela frequência. Muito. Oi? Falhou bastante, não deu para entender quase nada o seu... Vou falar mais devagar, então. O período entre cada duas visitas à casa de vocês, se é pequeno, a frequência é grande. Uma pessoa que visita várias vezes ao longo do ano. Se o período é grande entre cada duas visitas, a frequência é pequena. Quanto maior o período, menor a frequência. Quanto menor o período, maior a frequência. Além disso, qualquer onda tem o seu valor do produto do período pela frequência, ou seja, a multiplicação do seu período pela sua frequência, dá o número 1 sempre. Deu para ouvir agora? Tranquilo? Agora sim. Deu? A frequência seria 1 dividido por T, pelo período? Exatamente. 1 sobre período. E o período 1 sobre frequência. Quando se diz que uma grandeza física é inversamente proporcional à outra, é 1 sobre a outra, né? Exatamente. Ok. Mike Leverton, dúvida? Não, foi isso. Eu acabei de lhe perguntar sobre a forma. Constitua. Isso. Ok. Rodrigo, mais dúvida? De momento é isso. É isso aí? Então vamos seguir. Então existem duas classificações das ondas, quanto à sua natureza e quanto ao tipo de propagação. Então vamos falar primeiramente quanto à natureza. Uma onda classifica-se quanto à natureza de duas maneiras: eletromagnética ou mecânica. Toda onda eletromagnética não pode ser mecânica, toda onda mecânica não pode ser eletromagnética. Qual é a diferença de uma onda ser mecânica para uma onda eletromagnética? Uma onda eletromagnética tem como principal característica o fato de poder se propagar no vácuo. Uma onda mecânica, como diz o nome, mecânica, vimos em Física 1 mecânica. O que era mecânica em Física 1? Toda massa, toda matéria envolvida tinha mecânica sendo estudada. Então, voltando, onda eletromagnética pode se propagar no vácuo. Onda mecânica precisa de um meio material para se propagar. Não se propaga no vácuo. Por exemplo, a onda sonora, né? A onda sonora, por exemplo, o som sai da minha boca e vai até o microfone do meu computador. Nessa distância percorrida da minha boca até o microfone do meu computador, o som só vai porque tem ar. Se não tivesse nada aqui, não tivesse ar, não tivesse água, nada, fosse vácuo entre a minha boca e o computador, ou seja, eu falaria assim e não sairia nada, foi o que eu disse sem som. Essa seria a sensação. Por quê? Porque não teria meio para se propagar o som. O som é uma onda mecânica. O som pode se propagar na água, sim. Eu posso dar um berro embaixo d'água, os peixes ouvem. Se for um berro muito intenso, aproveitando que o colega falou na amplitude, um berro muito intenso é a amplitude muito intensa, não é a frequência, não é agudo nem grave. É a amplitude, uma potência de som muito grande embaixo d'água. Se eu der um berro embaixo d'água muito intenso, podem me ouvir do lado de fora e vice-versa. Se tocar uma sirene, né, do lado de fora, o peixe pode ouvir, se for muito intenso, certo? Então, esta é a onda mecânica, um exemplo. Existem várias ondas mecânicas e abordaremos. Um exemplo de onda eletromagnética. Bom, onda eletromagnética. Quando vocês me ouvem neste momento agora, é devido também a uma onda eletromagnética. Não por estarem me ouvindo, que é mecânico, mas a minha internet, onde eu estou agora, é por ondas de rádio. Como a minha internet é por ondas de rádio, vai desde a minha casa até a central da internet do servidor que eu contratei por onda de rádio. Essa onda de rádio passa pelo ar? Passa pelo meio mecânico, pelo meio material? Sim, passa. Passa pelas paredes
da onde está o roteador até onde está o computador, tem paredes e mesmo assim passa. Mas também tem a qualidade de passar pelo vácuo. Então, essa onda eletromagnética pode passar pelo vácuo, chega até o servidor e do servidor de volta para mim também. Claro, cada um na sua casa, pode ser por fibra ótica, aí não é onda eletromagnética no vácuo. Aí é onda eletromagnética na fibra óptica. Porque, como diz o nome fibra óptica, óptica é luz, não ótica, sem P. Óptica com P mudo é luz. Luz é onda eletromagnética. Todos os dias nasce o sol, graças a Deus, e a luz do sol vem até nós na maior parte da viagem, dos 150 milhões de quilômetros aproximadamente, entre o sol e a Terra, antes de penetrar na atmosfera terrestre, a maior parte da viagem é no vácuo. E a luz do sol vem até nós pelo vácuo. Pode se propagar na matéria? Sim. Pode se propagar na atmosfera. Pode se propagar na água, a luz entra pela água tranquilamente. Pode se propagar no vidro? Também pode. Então, ela pode se propagar ou em meio material ou no vácuo. Aí, o que importa de uma onda eletromagnética é a frequência. Dependendo da frequência, ela se propaga no vidro, por exemplo, ou não. Dependendo da frequência, ela se propaga na parede, aqui que está ao meu lado, ou não, chegando até o roteador. Por exemplo, luz visível bate na parede e reflete, volta, não se propaga. E é onda eletromagnética, mas de frequência diferente do que a onda de rádio, que está mandando pelo Wi-Fi, que vai até o roteador, que está lá na sala, passando pela parede, passando pelo concreto. Então, a luz visível não consegue passar pelo concreto, mas a onda de rádio do Wi-Fi passa. De maneira inversa, a luz visível não passa... Desculpa, luz visível não. O infravermelho, que é luz, mas não visível, não passa pelo vidro transparente a luz visível. O infravermelho é luz, mas não é visível e não passa pelo vidro. Mas a luz visível passa pelo vidro, proporcionando o que a gente chama de efeito estufa. Um automóvel no sol, mesmo no inverno, chega a 60, 70 graus Celsius no seu interior. Por quê? Se estiver com os vidros fechados. Porque o sol é luz visível, entra, não é só luz visível, mas a gente nota a luz visível. Entra pelo vidro, que é transparente, aquece o painel, aquece o volante, aquece os bancos, se aquece, emite infravermelho. O infravermelho tenta sair de dentro do carro pelo vidro, mas o vidro ele é opaco para o infravermelho. Bate no vidro e volta. E continua entrando luz visível, aquecendo o carro. E o infravermelho tenta sair e não consegue. Se chama efeito estufa por esse motivo. Vai aumentando a temperatura no interior do carro. Inclusive, nosso planeta, no total, é como se fosse uma grande estufa também. Porque a luz visível do Sol chega até nós, passa pela atmosfera, penetra, aquece tudo que tem na superfície da Terra e, por estar aquecido, emite infravermelho. Quando o infravermelho tenta sair, boa parte dele não sai. Uma parte consegue ultrapassar a atmosfera para o espaço, mas outra parte não. Bate e volta. E como a poluição tem aumentado na atmosfera terrestre, isso proporciona um efeito estufa cada vez maior. Ok? Abrindo para perguntas, por favor, até aí. Professor, o senhor falou que o infravermelho não passa o vidro, né? Exatamente. Então, como é que seria, por exemplo, as câmeras de infravermelho? Perfeito. Boa colocação. A câmera, ela tem sensores, né? Ela tem sensor de luz visível e ou infravermelho. Algumas têm também de radar.
tá? Na faixa de frequência de radar. Mas vamos nos ater ao sensor. Então, o sensor de infravermelho, ele tem uma película por cima para proteção, mas não é o vidro comum que atrapalha a passagem do infravermelho. Senão, como tu disse, realmente atrapalharia. Quem é que perguntou aqui? O Emerson. Podíamos criar um grupo de WhatsApp para podermos auxiliar no estudo. Ah, sim, boa ideia, Emerson. Mas voltando então, quem perguntou foi o Rodrigo, né? É isso? Alô? Sidney. Sidney. Então, Sidney, o infravermelho, ele quase nada dele passa pelo vidro transparente. E quase toda a luz visível passa pelo vidro transparente. Eu digo quase porque parte da luz visível bate no vidro transparente e reflete, volta. Eu digo quase todo o infravermelho não passa pelo vidro, porque uma pequeníssima parte passa, a maior parte volta. Então, o vidro transparente é transparente para a luz visível e opaco para o infravermelho. Já o concreto, né, uma parede de concreto, que nem essa aqui ao meu lado, ele é transparente para o infravermelho e opaco para a luz visível, é invertido. Inclusive, eu não sei se vocês já notaram, quando há muitas nuvens no céu, o infravermelho tem dificuldade de sair da superfície terrestre para o espaço, porque a nuvem, claro, depende do tipo de nuvem, mas em média, os tipos de nuvem que existem, eles são opacos para o infravermelho, geralmente, tá? Não toda nuvem, não todo tipo de nuvem, mas em média, a maior parte. Mais dúvidas? Então, só uma. Então, essa questão que o senhor falou das nuvens ali, por isso que quando o tempo tá para chuva, assim, e tá muito quente, fica muito abafado, assim. Exatamente. Mais ou Na menos. verdade, o contrário, né? O inverso. Devido a estar muito quente, vai chover. Por quê? Porque ele ficou muito quente, essa é a consequência. Devido à causa de estar coberto aquela região, né, imediatamente acima do sol, coberta com nuvens, atrapalhando a saída do infravermelho. O pessoal está marcando aqui 10 minutos do Zoom. Então, vai ser às 19h23. Eu vou anotar aqui para não esquecer. Não, 19h32. 19h32 deve terminar. O que eu quero de tarefa... Podem deixar abertos os microfones. Daqui a pouco a gente continua as perguntas. Mas antes que eu esqueça, o que eu quero de tarefa até às 20h30? 20h30, né? O próximo horário? Está marcado lá? Para vocês, marca 20h30? 20h30. 20h30. O que eu quero de vocês das 19h32 até às 20h30? Eu quero que vocês pesquisem sobre a faixa de frequência de luz visível. Inclusive, isso já tem comentado no vídeo do Dia de Tiradentes, que eu pedi para darem uma olhada. Quem não olhou, por favor, olhe. Mas não olhe só isso. Eu quero que pesquisem sobre a faixa de frequência da luz visível. Ouçam bem o que eu estou dizendo. Faixa de frequência, não é uma frequência específica, é uma faixa de frequência, é uma banda, certo? Então, todos, por favor, entre as 19h32 e 20h30, eu quero que pesquisem, tá? E já façam, tem 1 hora para isso, coloca lá introdução, desenvolvimento, conclusão, para entrega até às 20h30. Já tem um local para a tarefa que já pode entregar. A gente está chamando a mãe aí, não sei quem é que é. Bom, voltando. Alguém deixou o microfone aberto? Para o Word ou pode ser no caderno aí? Pode ser no caderno, aí tira foto, mas antes bota o nome completo que me facilita, tá? Ou no Word, mas isso até às 20h30. Então, vocês vão ter uma tarefa das 19h32 até às 20h30. Continuando as perguntas, vamos lá, mais dúvidas? Tem um espaço aí no Moodle para enviar? No Leidmar, tem lá no Moodle escrito tarefa.
Clica no tarefa, dá para anexar, tá? No dia de hoje. Tarefa do dia de hoje. Mais dúvidas até aqui, pessoal? O senhor quer uma explicação da faixa de frequência, então? É que tem... Eu não vou dar a barbada, porque tem uma discussão que eu quero colocar em questão com vocês. Não, pode dar barbada, não tem problema. Ajuda. Vou dar barbada. Mas essa discussão eu preciso que vocês coloquem ali 3, 4 sites, um pouquinho de cada um, produção, desenvolvimento. Não precisa mais que 2, 3 páginas para a gente comentar isso. Mas eu quero que vocês façam, dá tempo tranquilo. Em meia hora vocês anexam isso, em outra meia hora vocês leem e a gente vai ter subsídio. Sobre o que falamos até aqui, dúvidas, pessoal? Perguntas? Professor, pois não. O senhor comentou ali que as micro-ondas elas se propagam tanto no meio material quanto no vácuo, certo? Não vamos falar em micro-ondas, vamos falar em ondas eletromagnéticas. As micro-ondas são uma faixa de comprimento de onda, consequentemente, frequência das ondas eletromagnéticas, tá? Mas o que tu falou tá certo, mas em geral, ondas eletromagnéticas não são micro-ondas. Só usando o exemplo ali do Wi-Fi. Se tu tem o mesmo modem, né, como o senhor disse aí na sua casa, que atravessa as paredes, ele tem um limite de propagação, certo? Aí é a potência, intensidade, amplitude da onda, mas tem limite, perfeito. Perfeito. E se eu tenho essa mesma potência, amplitude no vácuo, ela se propaga por maiores espaços? Maravilhosa a tua colocação. Vou fazer tu mesmo responder. Eu te pergunto, o que tu enxerga no céu à noite quando não tem nuvens? Nada. Nada? Escuro. Não, tu enxerga quando não tem nuvens, olhando para o céu. As estrelas. A luz delas veio de muito longe até nós. Ela perdeu, desculpa, ela perdeu energia, sim ou não, ao longo do caminho? Sim. Sim. Como é que a gente tem certeza que sim? Porque a maioria das nuvens não, a maioria das estrelas que a gente vê à noite, as estrelas estão aí de dia. Desculpa. Mas a luz do sol as ofusca, que também é uma estrela, mas é mais perto de nós. Então, a maioria das estrelas que se vê à noite, elas são muito mais potentes que o sol. E mesmo assim, a gente pode ficar olhando para as estrelas, namorando, tranquilo, não faz mal para os olhos. Por quê? Porque a intensidade que chega até nós é pequena. Por quê? Porque a luz das estrelas não é colimada, feito um laser. Ela se expande. Então, se ela se expande, vai abrindo, parte dela ocupa essa região toda, esse cone de luz, e uma pequena parte vai chegando lá até os humanos, vindo de longe, de longe, de longe. Mesmo no vácuo, vai perdendo energia. Tua pergunta é nesse sentido, de perder energia, não é isso? Perfeito. E aqui, como tem ar e tem concreto, também perde energia. Ele atravessa o concreto, o Wi-Fi. Mas, se o concreto é mais grosso ainda na sua parede, vai chegar menor intensidade do outro lado. Tanto é que as ondas de rádio de Porto Alegre vêm até a praia, passando pelos morros, tá? Chegam com baixa intensidade aqui na praia, e na praia tem que ter uma repetidora, senão não vai pegar bem. Ok? Ô, professor. Pois não. Uma dúvida. Olha só, o senhor comentou ali que, dando exemplo das estrelas, né, que de lá de longe até chegar aqui a intensidade ele acaba perdendo energia. Perfeito. Tá, mas aí, se eu não me engano, a gente aprendeu que a energia a gente transforma, a gente não perde, a gente só transforma. Eu disse perdendo, me desculpe, perdendo entre aspas. Realmente tu estás correto. Transforma ou transfere. Vai transferindo energia para todo esse cone de luz, cada vez maior a área. Está quase acabando o zoom, mas vamos tocando aí. Vamos tocando. O senhor me permite, professor? Por favor. A energia da luz da estrela seria semelhante à parede de um balão, por exemplo. Conforme tu vai inflando ele vai ficando maior, mas a parede vai afinando. Ah, entendi. Dá para fazer uma comparação.
Não é exatamente isso, que o balão é massa, matéria, mecânico, mas é uma boa comparação. É uma boa comparação. Perfeito, exatamente. Só para a questão de compreensão, né, professor? Perfeito. Vamos falando. Tem alguns segundos ainda, mas continuem no chat se precisar. Eu fiquei pensando ali, professor, a onda eletromagnética se propaga no vácuo, né? Isso. Por que será que a nossa cabeça, as sinapses são elétricas? Por que será, ou quer saber o que isso indica? Não, por que será que na nossa cabeça as sinapses são elétricas? As sinapses têm que ser elétricas, né? Porque é uma passagem de corrente elétrica entre cada 2 neurônios, né? E tem bilhões de neurônios. Mas por que é assim, só Deus sabe. Deus é que fez. Tem um gritando. Então, as sinapses são, como tu disse, cargas elétricas. Né? Tem alguém que está com o microfone aberto aí, dando uns gritos. Né? Mais dúvidas? Ô, professor, tem como tu repetir a tarefa aí, porque caiu aqui meu Zoom? Tá. Se caiu o meu Zoom aqui, tu olha no chat que eu boto lá, no chat do Moodle. Mas eu vou repetindo, está quase caindo pelo horário. A tarefa é verificar, tá? Quem é que pode, vamos ver se alguém ouviu a tarefa aí para lembrar. Quem é que pode falar? Ninguém lembra? A faixa de frequência de luz visível. Isso, exatamente. Verificar o que enxergamos de faixa de frequência. O que é luz visível para nós humanos, né? Porque depois eu quero entrar nessa discussão. Então, pega 3 ou 4 sites, 2 ou 3 páginas, faz a pesquisa. Dessa vez pode recortar e colar mais. Faz uma introduçãozinha de vocês, tá? Desenvolvimento e conclusão. Não esqueçam sempre a bibliografia, né? Na ordem alfabética, ok? Então, faixa de frequência da luz visível, 3 ou 4 fontes, no mínimo, né? E para a gente comentar. Mas anexo, façam tudo isso durante 1 hora que tem de intervalo, ok? Mais perguntas? Esse trabalho é para ser enviado por onde? Está lá no de hoje, escrito tarefa, para anexar ao de tarefa